A gente aqui está aprendendo sempre e, ao mesmo tempo, a gente fica atento ao que está acontecendo perto da gente, né? Para que as pautas sejam as mais úteis possíveis, tá? E agora a gente vai bater um papo sério sobre os sinais de que uma criança possa estar sofrendo abuso. Eu tenho certeza que todo mundo está acompanhando o caso da menina de 10 anos. Aliás, a Andressa gravou uma nota informativa para a gente, que eu vou chamar agora e depois a gente vai conversar com alguém para falar um pouco mais sobre esse assunto e como é que a gente tem que ter esse olhar para as nossas crianças. Então vamos conferir aqui primeiro. Uma garota que era abusada pelo tio desde os 6 anos engravidou. A menina, que hoje está com 10 anos, faz parte de uma estatística cruel do Brasil. De acordo com dados levantados pela BBC News em 2019, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no país. O tio, acusado de cometer o abuso, foi preso na madrugada desta terça-feira em Betim, Minas Gerais. É muito triste, né? É algo que a gente não consegue conceber de forma alguma. Agora, me choca esse dado também, que a cada hora 4 meninas são estupradas. Isso que chega ao conhecimento, porque, por exemplo, no caso dessa menina, ela sofria esse abuso de 6 até os 10 anos de idade. E sem poder falar, porque ela sofria ameaças, né? E quantas será que não vivem isso? Para falar sobre esse assunto, eu converso via Skype com a cientista social, terapeuta, ela que participa de grupos sobre empoderamento e autoestima feminina, criadora do Clube do Livro Feminista para debater autoras feministas, Luciana Mitti. Oi, Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, disponibilizar o seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão triste que comoveu e comove o país, né? Mas que eu acho que lança um alerta aí para todas nós. É um prazer estar aqui de novo com você, infelizmente, para falar de uma coisa tão triste, de uma realidade tão doída no nosso Brasil, né? É verdade, foi como eu falei ainda há pouco, eu fico chocada de ver essa estatística, esse número de 2019, entendendo que esse número ainda é subestimado, porque com certeza outras meninas sofrem e não têm coragem de contar para as mães, de pedir socorro, de fazer uma ocorrência, não é verdade? Exatamente. A gente precisa primeiro explicar o que é o abuso sexual, né? O abuso sexual é a utilização de uma criança ou de um adolescente por um adulto ou até mesmo por um adolescente para práticas sexuais, com ou sem violência, com ou sem penetração. Ok. Então, E o a partir abuso, daí... Desculpa, Lu, te interromper. Quando a gente fala de abuso, que na verdade envolve e mexe tanto com o psicológico de uma criança, tem o abuso sexual, mas também tem outras formas de abuso que também precisam ser levadas em consideração, né? Sim, a gente tem o assédio sexual, né, que é esse que trata da natureza sexual. A gente tem o abuso sexual verbal, né, que é quando você tem falas erotizadas diante de uma criança. Tem o exibicionismo, ou voyeurismo, que a gente chama, que é também quando você, por exemplo, se masturba na frente de uma criança, quando você observa essa criança de forma sexual, né? E tem também aquela que é a exibição de material pornográfico. Então, assim, são vários os meandros do abuso sexual contra a criança e adolescentes. Ok. Lu, quais são os indícios de que uma criança, e aí vale, atenção, mães, avós, responsáveis, para as meninas e para os meninos, porque os meninos pequenos também sofrem abusos, quais são os indícios de que essa criança está sendo abusada de alguma forma? São vários, né? Mas tem alguns que eu acho que são os mais pontuais. Então, assim, quando você perceber que uma criança ela tem uma mudança brusca de comportamento e sem explicação aparente, isso é um grande indício. Essa mudança de comportamento ela pode ser agressiva ou defensiva. A gente tem também mudanças súbitas de humor da criança. A gente tem perda ou excesso de apetite, baixa autoestima com sentimentos de inadequação. Esses sentimentos podem ser de desconfiança, de inferioridade, de culpa, de vergonha, irritabilidade. A gente tem também o isolamento social dessa criança. Ela pode buscar um refúgio no mundo da fantasia.
a gente tem o problema escolar, que é o baixo rendimento escolar ou a própria evasão escolar, medo de ficar no escuro, ou de ficar sozinho, né? Quando a criança se aproxima do seu algoz, ela tem muito medo, isso é um sinal muito aparente de que algo errado está acontecendo. A gente tem um comportamento autodestrutivo da criança, quando ela começa a usar substâncias ilícitas, chegando até a tentativas de suicídio, e tem o estresse pós-traumático, a depressão, a ansiedade. Então, assim, um turbilhão de emoções na vida dessas crianças e adolescentes. Realmente é muito triste, é muito sério, são marcas que ficam para o resto de uma vida, né? Agora, esses abusos acontecem muitas vezes dentro da casa da criança e muitas vezes, infelizmente, no âmbito familiar, né? Quais são os cuidados que um responsável por uma criança dessas precisa ter? Qual é o olhar? Olha, 2/3 dos abusos cometidos contra crianças e adolescentes é cometido no próprio lar, né? Então, assim, quando a gente fala de abuso, é uma coisa muito complicada, porque o abusador pode ser o pai, o tio, o avô, o vizinho. Geralmente, o abusador são pessoas próximas, né, dessa criança e desse adolescente. Então, se a criança, de alguma maneira, manifestar esses sintomas, os pais, eles precisam trazer e acolher essa criança. Eles precisam conversar, eles precisam acreditar na palavra da criança, eles precisam denunciar, né? Então, assim, tem o Disque 100, que é um disque feito para denúncia de abuso infantil, mas eles precisam muito ficar atentos. A escola também é um outro canal muito importante para que essa criança e esse adolescente tenha essa troca, né? Muitas crianças que são abusadas pelos próprios pais, na escola que ela encontra um refúgio para que professores, diretores façam a denúncia e tirem ela de dentro desse convívio familiar e problemático, né, que ela vive. Ok. É certo uma mãe, um pai, enfim, um responsável já tratar desse assunto, já conversar com o seu pequeno, muitas vezes menino ou menina, sobre essa possibilidade? De que forma isso deveria acontecer? Sem dúvida, a educação sexual é importantíssima, né? Como eu acabei de dizer, muitas crianças, elas são salvas por professores, né? Porque elas entendem, elas falam, meu pai mexeu na minha pepequinha, alguma coisa assim, infantilmente, e é aí que... Por quê? Porque na escola foi ensinado que não podia, né? Claro, toda criança, ela tem que ser ensinada a partir da idade que ela está vivendo. Então, assim, você não vai falar de coisas sexualmente para uma criança de 4 anos, mas essa educação, ela é adequada a partir de cada idade. É fundamental falar sobre educação sexual, é fundamental falar para essa criança que no corpo dela só ela pode mexer, né? Que ninguém mais pode tocá-la. É muito importante. E aí, como é que eu penso que essas mães podem ensinar essas crianças a afastarem esse algoz? Porque muitas vezes ela se sente ofensiva, não tem como, indefesa nessa situação. Como é que ela pode buscar uma ajuda nessa hora, antes ou durante o que estiver acontecendo? Olha, o abusador, ele é muito esperto, né? Porque ele usa da culpa e do medo. Então, ele vai falar para a criança que ele pode matar a família, ele vai fazer acusações, ele vai fazer intimidações. Então, assim, muitas crianças se calam, né? Só 10% das crianças conseguem falar. Então, o mais importante é perceber todos esses sinais que eu falei, que rondam a criança que é abusada, porque muitas vezes ela não tem coragem de falar. Então, assim, pais, avós, professores, eles têm que ficar atentos aos sinais. Muito mais importante do que a própria fala da criança, porque muitas vezes ela não vai ter coragem de falar. Perfeito. Lu,
Tem algum livro que possa facilitar esse bate-papo, esse ensinamento para as crianças? Tem livros adequados para a idade dessas crianças, que já começa a falar sobre sexo, né? Mas assim, acho que para as mães e para os pais que estão muito em dúvidas, tem muitas aflições e medos, tem algumas cartilhas que o Ministério Público ele disponibiliza na internet, explicando passo a passo, explicando como é que pode fazer. Existem várias ONGs também que estão abertas a passar seus ensinamentos, a ouvir essas crianças, né? Tem vários canais hoje em dia que pode ajudar tanto crianças quanto pais para poder saber o que eles devem fazer. Tá, joia. Eu vou te pedir 2 minutos e na volta eu queria propor a gente falar um pouquinho sobre o abuso emocional. A gente falou bastante sobre o abuso sexual, né, sobre essa atenção, mas eu queria... Ontem a gente falou sobre abuso emocional e violência contra a mulher e muitas não sabiam identificar e até me agradeceram nas redes sociais que começaram a ter outros olhos diante do que elas estão vivendo. E talvez alguns pais, né, responsáveis não estejam percebendo o quão ruim está sendo a fala deles para aquelas crianças e que aquilo pode ser, sim, um abuso emocional. Então, a gente volta para falar sobre isso. Pode ser? Dá 2 minutinhos. Sim, claro. Aí a gente continua esse assunto que é tão importante, tão delicado ao mesmo tempo, né? Eu vou confessar para vocês que eu fico até constrangida, assim, até angustiada de falar sobre isso, mas é tão necessário, gente. É tão importante esse olhar, essa atenção, esse cuidado, essa proteção. A gente não pode relaxar. Preste atenção no seu filho, tá bom? Lu, obrigada por me esperar. Bom a gente poder voltar para falar um pouco sobre abuso emocional. Abuso emocional em relacionamento a dois já é uma coisa nova para muitas mulheres, né? E para muitos homens também que não se dão conta do quanto eles machucam suas esposas. Agora, para as crianças, o que seria um abuso emocional? Então, abuso emocional é quando, por exemplo, o pai trata o filho de maneira depreciativa, é quando o pai chantageia, quer dizer, pais, né? É quando a família tem uma relação disfuncional. Então, por exemplo, esses relacionamentos abusivos que você estava falando entre homens e mulheres, eles podem ser familiares também, eles podem ser entre amigos, né, entre amigas. E ele tem também uma configuração de manipulação, de controle e, principalmente, ele afeta a autoestima dessa criança. E aí, depois, o trabalho é complicado, né? Normalmente, um abusador num relacionamento conjugal é um abusador num relacionamento de responsável para a criança? Olha, é difícil dizer, mas uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança, ele é uma pessoa que ele tem a necessidade de controlar. Então, muito provavelmente, ele vai querer controlar o ambiente que ele está inserido. E isso diz respeito a quem está do lado dele, né? É uma questão de poder. É muito importante a gente, como responsável, avaliar um pouco a nossa relação com o poder, a nossa relação com a situação de dar as ordens, de controlar tudo em casa, né? A forma com que a gente fala, a forma com que a gente se expressa e o que é que a gente está passando para essas crianças. Isso é muito importante. É a história da gente fazer tudo com medida, né? Por isso que eu gosto tanto do amor exigente. Ama com exigência, quer dizer, coloca limite, ensina o filho a lidar com as consequências, mas do jeito mais assertivo. E a gente não nasce com a cartilha, né, Lu? Então, é bom a gente também saber que dá para aprender a ter uma relação funcional familiar, tá certo? Tá certo, é isso mesmo, né? Porque autoritarismo não significa amor, né? Autoritarismo para uma criança é uma relação de dominação. Quando uma criança tem medo dos seus pais, ela respeita por medo, né? Então, o diálogo é sempre o melhor caminho para ter um bom relacionamento com os filhos, né? Maravilha. Agora, fechando todo esse nosso assunto, já que a gente abordou aí alguns tipos de abuso, quando os pais percebem essas características nos filhos, esse isolamento, esse distanciamento, às vezes agressividade, às vezes muita briga entre os irmãos, medo, como é que eles devem agir? O que eles podem e devem fazer? Eles devem procurar ajuda de especialistas, né?
psicólogos, assistentes sociais, eles estão preparados para lidar com as vítimas de abuso sexual. São as pessoas mais indicadas para tratar nesse momento dessa criança, desse adolescente que está tão vulnerável neste momento, né? E se ele tiver que fazer alguma denúncia, se estiver sofrendo algum tipo de pressão, de intimidação, tem que ligar para o Disque 100. Disque 100, esse é o número, gente, Disque 100, no caso de abuso a menores, e vale também para o abuso às mulheres. Ontem a gente falou da Lei Maria da Penha, a gente falou sobre o abuso emocional, que configura também na Lei Maria da Penha, é o 180, Disque 180, tá certo? Isso mesmo. Muito obrigada, Lu. Tenho aí um minutinho final, queria que você deixasse um recado, você que tem feito um trabalho tão significativo, principalmente para as mulheres, né, em relação a esses abusos e aí abrangendo todo tipo de abuso, dando uma força para essas queridas. Eu queria agradecer o espaço que você está dando para falar de um assunto tão importante e tão endêmico no nosso país, né? O que você falou, a cada 10 minutos, 4 meninas são estupradas, é um índice alarmante. Então, a gente precisa ver onde é que a gente está errando, né? Porque criança tem que ser criança, criança tem que se preocupar com brincar, estudar e não tem que sofrer esse tipo de tratamento da sociedade. Então, a gente precisa, como sociedade, analisar e ver onde é que a gente está errando, né? Então, é isso. Muito obrigada, Cláudia. Eu é que agradeço. Vou passar aqui o contato da Lu no Instagram para todo mundo seguir a Lu, deixar um recado carinhoso, acompanhar o que ela fala lá, porque tem tanto assunto relevante tratado com seriedade pela Lu Mitty, tá? É lu.mitty. Lu.mitty, está escrito aí no seu vídeo. Lu, obrigada e até a próxima. Tchau. Muito importante isso que ela falou no final, né? A gente, como sociedade, tem que perceber onde é que a gente está errando. A gente, às vezes, apoia coisas que precocemente estão gerando uma exacerbação na sexualidade das crianças, né? Às vezes, música que a gente é tão tolerante em relação a elas e que, de repente, estão transformando as crianças em adultos, né? Ou estão transformando a visão de um adulto e está olhando ali de uma forma errada para essa criança. A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar na construção que a gente tem feito, na contribuição que a gente tem feito. E, na verdade, como ela falou, tá muito certo não, então a gente está errando. Aonde é que você está errando? Onde é que eu estou errando? Onde é que a gente está errando? Vamos mudar isso? Vamos ver qual é a nossa responsabilidade? Não adianta a gente querer que as coisas mudem, é cada um fazendo a sua parte. É cada um tendo o seu olhar, né? Assim é que a gente muda o mundo, tá? E é claro que um abusador não nasce do nada. Um abusador nasce de uma mãe também. E aí, de novo, normalmente um abusador foi abusado um dia. Então, é a gente olhar como é que a gente está criando. E talvez tenha nascido através de um abuso emocional até. Como é que a gente está criando? O que a gente quer desse mundo? Vamos fazer a diferença. Combinado?